Meus irmãos, se vocês gostam dos vídeos que são publicados neste canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Depois, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e, por último, aperte aquele sininho, porque todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você será avisado. Muito obrigado! Queridos irmãos, o nosso Saravá fraterno, quanta alegria! Nova fase, 41º episódio do projeto Conversa Franca de Umbanda. Não é um projeto apenas e tão somente do Templo Estrela do Oriente ou meu, muito mais do que isso. É um projeto que pertence às sagradas falanges, aos sagrados orixás, a esse universo maravilhoso de vibrações. Quanta alegria! Estamos iniciando o primeiro vídeo falando sobre um assunto que vai, com certeza absoluta, enriquecer esse nosso projeto, enriquecer o conhecimento de vocês, né? Eu estou me referindo às entidades de Umbanda, sobre as quais vamos falar a partir deste episódio. Muito bem, falanges espirituais, entidades sublimes, sagradas, vamos começar a conversar a partir de hoje sobre todas essas realidades, esses espíritos do bem que convivem com a gente mais de perto, não é verdade? Lembrando que nós começamos o projeto Conversa Franca de Umbanda, falando sobre Exus, né? Uma grande variedade de vídeos sobre Exus. Em seguida, passamos para os nossos queridos orixás de Umbanda e agora nós estamos iniciando, então, esta parte de grande valor espiritual, falando sobre as falanges, sobre as entidades de Umbanda. Então, vamos lá, vamos começar a raciocinar, a entender, a dialogar, a buscar respostas. O que é verdadeiramente uma entidade na Umbanda? É claro que quando eu me refiro na Umbanda, já vamos começar fazendo esse parênteses, né? Eu estou me referindo, claro, assim como todo o projeto Conversa Franca de Umbanda, reflete a visão doutrinária do Templo Estrela do Oriente, tá certo? Então, o que é uma entidade na Umbanda é na Umbanda praticada aqui na casa da Cabocla Jurema da Praia. Nós entendemos, e vamos falar muito sobre isso ao longo de todos esses episódios, que a entidade é um espírito de luz que se encontra num plano, sobre o qual nós vamos falar bastante, chamado plano do puro espírito, né? Então, entidade são aqueles espíritos que chamamos com muito carinho, com muito respeito, né, ao nosso convívio. São os nossos grandes instrutores espirituais, nossos professores, por que não dizer nossos guias, nossos protetores, nossas entidades desenvolvedoras, né? Então são aquelas, quando eu falar aqui sobre entidades, estamos nos referindo a entidades de luz. Agora, a gente recebe muitas perguntas acerca de entidades e falanges, né? Uma delas nos chegou faz pouco tempo e que nos perguntaram assim: Luiz, as entidades não nasceram do nada, né? Na verdade, quais são as origens dessas entidades? É claro que para falar de origem dentro de uma parte espiritual, de acordo com a nossa visão doutrinária,
precisamos mais uma vez retornar lá na cosmogênese divina. Qual é a nossa concepção sobre a cosmogênese, né? Até então havia o plano do puro espírito, onde havia vamos dizer assim, o nada em um tudo. O que é o nada em um tudo? Nada é o nosso, que hoje conhecemos como Zambi, o todo, o criador de todas as formas de vida, de todos os universos, de todas as galáxias, o criador de tudo. Esse tudo só existe em razão do todo, que é Deus. Muito bem. A partir desse plano do puro espírito, já conversamos sobre isso em várias oportunidades, nos episódios envolvendo Exus, nos episódios envolvendo os orixás. O plano do puro espírito havia, daqui a pouco me surge um evento, né? Um evento catalisador, né? O marco zero de tudo, que foi a insubmissão, a revolta causada por essa insubmissão. A partir dali, foram criados, ou melhor dizendo, se só havia o plano virginal, o plano do puro espírito, passou a haver, depois desse evento, esse evento que nós conhecemos mais popularmente como o Big Bang, né? Passou a haver o plano causal. Por que plano causal, Luiz Fernando? Porque houve uma causa primária. E a causa foi esse evento, a insubmissão. Tá? Essa insubmissão ela é contada em vários segmentos, entre os quais a gente pode lembrar o cristianismo, né? Através da rebelião de Lúcifer, da queda dos anjos e por aí vai. Muito bem. A partir desse evento, Zambi chama os coordenadores de todos os planos. E quem foram esses coordenadores de todos os planos? Os orixás. De Exu a Oxalá, os orixás. Já falamos sobre isso mais atrás. Quando eu falo de Exu neste momento da cosmogênese divina, estamos falando do Exu orixá, tá certo? Muito bem, a partir dali, Zambi deu as suas determinações para cada um dos orixás a partir de Exu. E aí, muito tempo se passou até o surgimento na África do primeiro ser humano, né? A partir do surgimento desse primeiro ser humano, aí sim as falanges nos foram reveladas, né? Inicialmente, a falange de Exu e Pombagira, Caboclos, Pretos Velhos e Ibejada. Claro que existiam outras falanges, né? Vamos com certeza absoluta falar sobre elas. Agora, elas surgem a partir exatamente... Surgem não, né? Elas já surgiram lá na cosmogênese divina, mas elas nos foram reveladas a partir do surgimento do primeiro ser humano. Inclusive, para vocês terem uma noção, aqueles que ainda não me conhecem, não sabem disso, mas eu tive uma avó carnal, mãe da minha mãe, que ela foi dirigente espiritual de um terreiro por quase 60 anos, Centro Espírita Ogum Beira-Mar, aqui no Rio de Janeiro, na rua do Resende, quase esquina de Gomes Freire. Naquela época, só se cultuava ali, além dos orixás, o que eu acabei de dizer para vocês, Exu, Caboclo, Preto Velho e a Ibejada. Mas aí a gente pergunta, mas eram só essas falanges? Sim, naquele momento só. Mais para frente nós vamos falar sobre outras, tá certo? E aí, uma outra pergunta que é muito constante, muito presente, né, entre nós, é a questão do trabalho dessas entidades. Aí nos perguntam o seguinte, o que são falanges? O senhor acabou de dizer sobre falanges. O que são falanges? Essas entidades, elas trabalham sozinhas ou em grupo? Com certeza em grupo. E exatamente esses grupos são denominados como falanges. E essas falanges se agrupam das formas
mais diversas. Vocês querem ver? Na obra Pluralidade dos Mundos Habitados, Camille Flammarion nos revela que uma falange é formada por cerca de 400 mil espíritos que se multiplicam, que se desdobram e que convergem. Reparem nesta foto onde tem aqui um agrupamento de espíritos. E aí, muitas vezes, esse tipo de exemplo, que é bem didático, vai nos demonstrar, por exemplo, a questão envolvendo falange do caboclo sete flechas. Nós temos aqui o desenho de uma casa, reparem bem, né? E nesta casa você tem ali entre aspas, um letreiro, né? E esse letreiro traz o nome da falange. Por que nós precisamos falar sobre essa questão do nome? Porque as falanges, elas, ao se apresentarem aos nossos olhos, elas sabem que nós precisamos de uma referência. Então, neste caso, dessa falange de 400 mil espíritos, estamos nos referindo à falange do caboclo sete flechas. E aí vocês já devem ter ouvido falar sobre sete flechas caçador, sete flechas das almas, sete flechas da Jurema, sete flechas de Aruanda, sete flechas das matas, sete flechas de Oxóssi. Assim como esse exemplo do caboclo sete flechas, também poderíamos citar a falange da vovó Maria Conga. Da mesma forma, 400 mil espíritos se multiplicando, se desdobrando, convergindo. Então nós temos Maria Conga da Bahia, Maria Conga das Almas, de Guiné, Maria Conga do Rosário, Maria Conga do Cruzeiro, Maria Conga da África, né? Reparem que todos esses nomes são muito familiares nos nossos terreiros a vocês. E por último, mais um exemplo, seria a falange do Pedrinho, né? Na Ibejada, mesma coisa, 400 mil espíritos se multiplicando, se desdobrando, convergindo. Aí nós temos Pedrinho da Praia, Pedrinho da Cachoeira, Pedrinho do Jardim, Pedrinho da Mata, Pedrinho da Pedreira, Pedrinho da Estrada, entre outros. Aí nos chega uma outra pergunta, né? Qual a razão dessas falanges existirem? Elas precisam existir, veja bem, por que elas precisam existir? Por várias razões. Primeiro, na obra Exu, o Grande Arcano, o Exu Senhor, que na verdade é o Exu das Sete Encruzilhadas, que foi a entidade mentora desta grande obra, transmitiu os ensinamentos para o nosso saudoso e inesquecível pai Rivas Neto. O Exu Senhor nos diz o seguinte: as entidades precisam de luz, os orixás precisam de luz. Somente Zambi, que é a própria luz, não precisa de luz. Então, essa é uma das razões das falanges existirem. Eles precisam se agrupar, tá certo? Buscando a continuidade do crescimento espiritual deles e também a nossa. Por quê? Porque quando um consulente chega na frente da entidade trazendo um problema, na realidade, aquela entidade ela vai trabalhar com uma pleia de espíritos, buscando, vamos assim dizer, desatar os nós daquele consulente. Tá? Isso também é um outro exemplo da razão dessas falanges existirem. Existe uma outra também muito interessante em relação ao médium trabalhador de Umbanda. Nós entendemos que o médium não trabalha com uma entidade em si, ele trabalha com uma falange. Por que isso, Luiz Fernando? Vamos tentar entender. Vamos supor que aquele médium, naquele dia, tenha brigado com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, no seu trabalho, na rua, seja lá onde for. Ele, naquele dia do trabalho espiritual, ele transgrediu todas as leis celestiais, todos os propósitos que Deus tem para conosco. No final do dia, ele vem para dentro do terreiro
trabalhar incorporado. Mas aí eu pergunto para você que está me assistindo, está nos assistindo, que tipo de energia esse médium trabalhador que infringiu todas as leis celestiais, a lei do relacionamento, a lei de causa e efeito, uma série de leis que foram estabelecidas pelo plano superior, que tipo de energia ele vai estar trazendo para dentro do trabalho espiritual dele? Por isso é que ele não pode trabalhar com uma entidade, ele precisa trabalhar com uma falange. Vamos supor, no exemplo que eu dei, caboclo 7 flechas. Que tipo de entidade ele vai estar trabalhando e que traz lá no seu letreiro caboclo 7 flechas? Muitas vezes ele pode estar trabalhando com um espírito obsessor, dando consultas, enganando as pessoas e se dizendo caboclo 7 flechas. Então isso, minha gente, nada mais é do que o período da maioridade espiritual que esta nossa Umbanda está vivendo. Isto é um alerta que é feito para você, meu irmão, que é um trabalhador de Umbanda. Não basta você vestir o branco como eu estou vestindo por fora. Você vai ter que vestir o branco por dentro também. Estudando, buscando conhecimento, mas também e principalmente se transformando intimamente. A reforma interior é fundamental, junto com o estudo, para que você, que é um trabalhador espiritual, possa atrair para perto de si somente as mais altas vibrações celestiais. E aí, por último, para fecharmos, uma pergunta que é quase que constante, né? E que nos enviam com bastante frequência. Luiz Fernando, 2 entidades com o mesmo nome, ou até mais, com o mesmo nome trabalhando simultaneamente, ou seja, caboclo 7 flechas trabalhando aqui no Templo Estrela do Oriente, no outro terreiro ali do lado também um caboclo 7 flechas no mesmo dia e horário, ali atravessando a rua o mesmo caboclo 7 flechas, o outro ali do outro lado também caboclo 7 flechas. Como funciona isso? Por que isso existe? É muito fácil e nós vamos falar a partir de agora. Neste exemplo que nós trazemos para vocês, estamos exemplificando a atuação das falanges. Vamos imaginar a hidrelétrica de Itaipu. Eu gosto muito desse exemplo. Eu faria uma analogia da hidrelétrica de Itaipu com Zambi, Deus, o Criador de todos os planos. Dali todas as energias se emanam. Essas energias vão descendo por, vamos dizer assim, por linhas de transmissão, e essas linhas de transmissão estão aqui denominadas como orixás. É como se uma grande vibração lá de cima fosse descendo e perdendo a tensão, tá? Perdendo não no sentido, vamos assim dizer, pejorativo da coisa. Essa força energética fosse baixando, porque a maior delas é Zambi. A partir do momento que ela vai baixando, nós temos ali a representação dos orixás. E reparem que essas forças energéticas chegam naquele transformador, olha o transformador aqui, que está bem pertinho da nossa casa. Esse transformador aqui recebe o nome do guia-chefe. Está aqui o nome do guia-chefe, Caboclo 7 flechas. Já repararam que a partir do transformador a energia é direcionada para cada uma das casas? E isso funciona da mesma forma dentro da Umbanda. A partir do transformador, nós temos um caboclo 7 flechas trabalhando nesta casa, um outro trabalhando nesta, um outro trabalhando nesta, o outro nesta e assim por diante. Então, esta é a forma mais fácil e mais didática de você, meu irmão, você, minha irmã, entender o funcionamento das falanges. Por que você encontra em determinados terreiros 2 vovós Maria Conga trabalhando, 2 Pedrinhos, 2 Mariazinhas,
Então, eu acho que esse exemplo deixa vocês bem esclarecidos e nunca se esqueçam de que estamos sempre à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Não percam os próximos episódios, porque temos muita coisa ainda para dialogar sobre falanges, sobre entidades, sobre características desses espíritos do bem. Tá certo assim? Fiquem com Deus.